Então, essa apresentação é aquele momento, então, que eu tenho o meu cliente junto comigo, analisando os números dele. Então, a primeira coisa que nós iremos fazer é o seguinte. Sempre que uma reunião de fechamento acontece, é super interessante, tá? Esse aqui é um ambiente de teste, um ambiente de homologação. É sempre interessante a gente começar a comparar mês a mês, né? Eu gosto sempre de fazer essas análises no trimestre. Por que no trimestre é interessante, tá? Porque a gente começa a analisar os números, né, em receitas primeiro. Então, nesse caso aqui, nós começamos a falar sobre as receitas e aqui já vem alguns indicadores, tá? Então, a proposta desta reunião de fechamento é mostrar para o cliente alguns indicadores que ele precisa aprender a analisar. Olha só, grande estratégia é fazer com que o cliente nosso aprenda a analisar seus próprios números. Isso é interessante, porque diariamente ele pode fazer esse tipo de análise e não realmente precisar aí de uma reunião todo mês. Por exemplo, neste caso aqui, nós podemos afirmar que este cliente, ele tem, nos últimos 3 meses, um bom indicador. Um indicador que eu chamo de percentual do que é crédito e o que é débito. Então, esta análise está sendo feita para um restaurante, tá? Estou dando aqui um exemplo. Nós estamos fazendo aqui uma análise de um restaurante. Olha só que interessante. Só que neste momento, então, eu viro para o meu cliente e falo, ó, olha só que interessante, porque você tem um primeiro indicador aqui, que é 60% em média da sua receita é em crédito. E o que significa isso? Significa, gente, que ele vai demorar 30 dias, em média, para receber seu crédito. Então, aquele cliente que não faz antecipação de cartão de crédito, aquele cliente que espera os cartões caírem na data correta, ele tem um ponto aí de atenção em relação ao dinheiro que vai ficar nas operadoras. Então, essa é a primeira análise que a gente faz. Segunda análise que a gente faz é o CMV. O CMV é muito importante, principalmente no comércio, tá? Neste caso, por exemplo, já vai me levantar uma bandeira, tá? Vai levantar uma bandeira aqui, porque no comércio, pela nossa experiência, né, que nós temos aí há 5 anos já de experiência, principalmente na parte de comércio, de bares, de restaurantes, de hamburguerias, nós estamos falando que CMV saudável para um cliente é 40%. É 40%. Então, se nós estamos falando que a média das empresas de restaurantes, vamos falar aqui nesse caso de restaurante, o CMV tem que ser 40%, nós estamos falando que este cliente específico, ele está dando 49%.